mas ela lançou uma amante da paz como você na maior guerra já travada. Viveu os últimos 7 anos com a espada na mão. E ainda eu a tomei de você quando a vi submissa ao seu amor e lancei o espírito dela nas trevas. Saiba, princesa dos encantos, que vivi 7 anos a combater com a espada e nunca uma gota do meu sangue derramou-se sobre a terra. Quanto a você ter lançado sua alma nas trevas, eu destruí o espírito que você pôs para animar o belo corpo de minha amada Mejoá e o amor que ela sentia por mim a libertou para sempre do seu poder. O meu amor por ela o enviou ao sagrado Agni. Hoje o ser imortal de Mejoá habita nas moradas luminosas do Senhor do Fogo Divino e quando ele me resgatar desta terra, eu a terei ao meu lado num jardim celestial onde o canto de amor à vida encanta os que o ouvem e inunda de alegria as almas que vivem nele. Eu, um dia, lhe tomei Mejoá para me elevar e quando você a tomou de mim, a elevei a alturas inimagináveis. Ainda assim eu deixei sem amor e duvido que alguém que ceifou tantas vidas e derramou tanto sangue sobre a terra possa viver num jardim celestial. Derramou mais sangue sobre a terra em 7 anos que eu em 300. Se vou para as trevas, você irá também, Sicã? Para onde eu irei pouco me importa, pois eu amo o Senhor do meu destino e os caminhos que já trilhei, trilho agora e haverei de trilhar tanto na carne como no espírito. Tanto na vida como na morte e tanto na luz como nas trevas a ele pertenceram, pertencem e pertencerão por todo sempre. Quanto a ter me tirado o amor, tanto de Chadine como de Mejoá, só estava servindo ao Senhor do meu destino, pois quando me faltou o amor de quem eu amava, me agarrei com toda a minha fé no amor de quem me amava. Eu vivo em comunhão com o sagrado Agni. O fogo incandescente do nosso amor tem germinado milhões de filhos e o sagrado Agni sorri de alegria ao me ver. Pois sabe que sou eu quem, ao ser invadido por sua chama sagrada e possuído por seu amor ardente, os fez nascer e amarem-no como Pai justo, generoso e divino. Neste caso eu não tenho esposa, pois sou eu quem tem de dar à luz muitos filhos ao Pai eterno. Eu sou um ser masculino, mas minha alma, ao ser aquecida pelo calor do amor do sagrado Agni, torna-se feminina e germina tantos filhos para ele que nem a mulher mais fértil conseguiria fazer isto, ainda que possuída por milhares de homens durante milhares de anos. Eu, ao ficar sem o amor das mulheres, refleti em meu ser imortal o único amor que me restou e milhões foram entregues sob a luz do amor ao sagrado Agni. Quanto a terão em 7 anos derramado sobre a terra tanto sangue, deve-se ao fato de, na comunhão entre mim e o sagrado Agni, no nosso amor mútuo e imortal, eu ser a parte que tem de dar à luz muitos filhos, e tive que derramar muito sangue, como a mulher ao dar à luz. E os filhos que eu dei à luz tinham de se parecer com um feto todo coberto de sangue ao sair do útero de sua mãe para ver a luz. Tanto a mãe como o filho sofrem na gestação e no parto. Por isso ambos choram quando finalmente o filho amado vem à luz. E se a mãe que está gerando o filho, ao dá-lo à luz, o cobre de sangue é para que entre elas exista um pacto de sangue que os unirá no amor por todo sempre. Após a mãe dar à luz o filho do esposo amado, e tanto ela como o filho amado terem chorado a dor do parto, ele vem com seu pano alvo e puro e os limpa das manchas do sangue. Neste momento, o cordão que os uniu tanto na gestação como no parto é cortado, e ainda que separados, se amarão como mãe e filho e ambos amarão o pai que alimentou a mãe na gestação e também alimentará o filho até que ele possa fazer isto com suas próprias mãos. Portanto, se cobrir a terra de sangue, foi para fertilizar e criar um pacto entre os homens e Agni, Deus de todos os homens. Se tive de empunhar a espada para conseguir tal pacto foi porque vivi um desígnio do Senhor do meu destino. Tentei viver no amor das mulheres e me tornei estéril. Mas quando comecei a viver no amor da fé no sagrado Agni, me tornei tão fértil como todas as mulheres de todo o reino da coroa de diamante juntas. É preciso milhões de mulheres para dar à carne os espíritos que emanam do sagrado fogo divino do amor de Agni. Mas ele só precisou possuir a mim para que milhões de seres viventes na carne pudessem um dia voltar ao seu fogo imortal como chamas vivas de fé. Sou tão fértil como milhões de mulheres juntas.
Mas enquanto elas dão a vida aos espíritos num corpo de carne, eu dou aos espíritos que vivem no corpo de carne uma vida eterna em Agni, o fogo divino. Se sou estéril no amor que sinto pelas mulheres e estéril do amor das mulheres, sou muito fértil no amor com o fogo sagrado que anima o meu ser imortal. Eu vivi o meu destino, princesa dos encantos, e eu sei que o sagrado Agni está encantado pelo que fiz em seu nome. Pois do grande lago até a grande ilha no sul e do extremo leste junto aos de olhos repuxados até as margens do rio Indo, os cantos de louvor a Agni são entoados por milhões de seres humanos que eu conquistei para ele com minha espada flamejante devido ao fogo que existe em meu ser, pois eu fui possuído pelo encanto dos encantos que é o encanto do fogo divino. Em verdade, você viveu 300 anos, todos estéreis nesta terra. E você só se tornou fértil quando começou a viver o meu destino, pois eu havia em sonho aos 7 anos de idade e foi desde aquele tempo que você entrou em minha vida. Há 30 anos você vive meu destino, princesa dos encantos. E há 30 anos você deixou de ser estéril, pois ao viver o meu destino, nós dois unidos, ainda que separados, vivemos um destino muito maior. Nós vivemos o destino do sagrado Agni. Tanto você, ao seu modo, como eu ao meu, só vivemos um desígnio de Agni, o Deus que anima o fogo divino que se derrama sobre todos os seres viventes. Você nunca me venceu como eu nunca venci, pois somos os dois lados de Agni enquanto seres viventes na carne. Eu sou luz e você é trevas. Eu sou a chama que aquece os espíritos e você a noite que traz o frio à carne. Eu sou o amor e você é o desejo. Eu sou o desejo de amar e você é o desejo de ser amada. Eu tenho muito a oferecer e você só tem muito a tirar. Nós somos a luz e a treva que habitam todo o ser humano. Quando ele vive na luz ilumina tudo à sua volta e desperta a alma para a vida, mas quando vive na treva traz a longa noite escura que encobre com seu manto negro os que nela vivem e os faz mergulhar no longo sono da morte. É isto, princesa dos encantos. Ainda acredita que me venceu? Um dia eu quase o tive só para mim, Sikhan. Isto foi no dia em que sua luz dourada envolveu a minha cor rubra. Se naquele dia eu o tivesse conquistado, nós teríamos dominado o mundo e vivido o grande amor, pois eu fiquei com a cor azul do seu amor. Assim como as trevas só refletem a luz enquanto ela existir, assim que ela se apaga as trevas voltam a tomar conta de tudo. Nós dois juntos nada seríamos, pois você só estaria refletindo o que havia no meu ser e eu, com o tempo, refletiria o que havia no seu. O dia e a noite convivem pacificamente. Um antes do outro ou um após o outro. Mas nunca se misturam ou se envolvem um no destino do outro. É assim que temos de ser, quer gostemos ou não. Eu tenho um imenso tesouro oculto no meu palácio. Quer ir comigo para que eu possa lhe mostrar onde ele está, Sikhan? Posso mandar os meus soldados o procurarem por mim, Shamizer. Teme entrar em meu palácio sem os seus magos, Sikhan? Não. Eu não temo nada, Shamizer. Mostre-me onde está o seu tesouro. Mas terá que vir sozinho, Sikhan? Só a você eu mostrarei a localização dele. Depois de minha morte você fará o que quiser com ele. Eu ordenei aos soldados que aguardassem minha volta. Não entre nela até eu sair. E se eu não sair, queime-na toda e espalhem terras salgadas sobre ela. Não faça isto, amado rei. Ela irá encantá-lo e o destruirá. Se ela não conseguiu isto em 30 anos, não será agora que irá consegui-lo. Não vê que ela joga sobre seu ser todo o poder dos seus encantamentos? Como poderei viver na luz do sagrado Agni se minha luz não resistir aos encantos das trevas e a subjugá-la aos encantos da luz? A luz é envolta pelas trevas ao mergulhar nelas, mas se não for forte o bastante para iluminar as trevas não é na verdade luz e sim apenas um reflexo. Mas ela poderá envolvê-lo de tal forma que não saberemos se ainda será o mesmo quando sair da fortaleza. E é muito simples, sacerdote mago.
Acenda a pira sagrada e prepare o braseiro que eu lhe provarei que um homem pode mergulhar nas trevas mais profundas e ainda assim não terá sua luz apagada se sua fé no Senhor do seu destino for tão forte como é a minha. Eu só viverei plenamente o meu destino se vivê-lo por completo. Como poderei olhar nos olhos do sagrado Agni se eu temia a mulher que viveu 300 anos à minha espera? Como eu poderei prostrar-me diante do seu altar flamígero se não fui capaz de entrar nas trevas e retornar delas sem macular meu ser imortal? O fogo divino é abrasador e queima ou ilumina tudo o que toca. Se eu entrar no palácio dela e não for capaz de iluminá-la, eu a queimarei. E se ela me vencer, seremos consumidos pelas chamas do fogo divino, pois o Senhor do meu destino não aceita um servo fraco e de espírito domável. Ou eu encanto a princesa dos encantos ou de nada valerá tantas vidas vivendo só na fé de minhas palavras. Aguardem eu sair. Até lá, não façam nada. Se inscreva, ative o sininho, e clique em todas, para receber as notificações de novos audiolivros. Curta, comente, e compartilhe, assim você estará apoiando o canal. Agradeço a sua retribuição. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 6. Eu entrei pelo imenso portão da fortaleza. Meus sacerdotes e soldados temiam penetrar nela, pois a julgavam um lugar funesto e amaldiçoado. Ou eu a vencia na sua última tentativa de me encantar e me derrotar, ou eu não seria digno diante do fogo divino. Onde está seu tesouro, Shamizer? Acompanhe-me, Sika, e lhe mostrarei. Não está com medo? Não. Eu sou o que sou e nada poderá me mudar agora. Logo estará diante do meu maior tesouro e sua cobiça se revelará diante dele. Com ele você sustentará suas guerras e dominará o mundo. É tão grande assim o seu tesouro, Shamizer? Sim. Eu acumulei por 300 anos. Por que você tem um tesouro tão grande assim e o manteve oculto? Para tentá-lo com a cobiça no dia que você surgisse em minha vida, pois isto eu sabia que um dia aconteceria, Sika. Quero ver o quanto é valioso o seu tesouro. Depois lhe direi se valeu a pena tanto esforço de sua parte. Pouco depois ela abriu uma porta e me deparei com uma parede lisa. Aí atrás está o meu tesouro, Sika. Mostre o Shamizer. Estou interessado em ver o quanto é grande e valioso. Ela pressionou uma alavanca e toda a parede começou a mover-se. Uma visão aterrorizou meu ser. Uma imagem grotesca de um ser das trevas guardava a entrada de uma enorme caverna cavada nas pedras. Esta imagem o assusta, Sika? A imagem não, mas os espectros que pairam sobre o tesouro sim. Há milhares de espíritos escuros jungidos a ele. Isto não comove sua alma, Shamizer? Por que deveria me comover com eles, Sika? Eles morreram agarrados aos seus tesouros. Viveram para acumulá-los. Mataram, torturaram, mutilaram, violentaram e por fim morreram atados ao objeto dos seus desejos. Eu só dei-lhes a oportunidade de continuarem agarrados aos objetos dos seus desejos. No fundo, eles são escravos de si próprios. Agora ele é todo seu. Use-o em seu benefício pessoal, Sika. Por que faz isto, Shamizer? Eu nunca usei para nada e o que eu sempre quis, perdi no mesmo dia em que encontrei. Espere-me aqui que darei a este tesouro um destino que irá aliviar um pouco o imenso mal que você causou nesta terra. Eu voltei até onde estavam os sacerdotes magos e falei-lhes: tragam a pira sagrada e um pouco da água do sagrado rio Ganges. Irão purificar o tesouro da princesa dos encantos e depois o espalharão por todos os templos dedicados ao sagrado Agni. Eles trouxeram o que eu pedi e logo iniciaram a purificação do tesouro, libertando a imensidão de espíritos jungidos a ele. Soldados removeram a grotesca imagem e a queimaram ali mesmo com madeira sagrada. Depois de tudo purificado, começaram a retirá-lo. Havia milhares de peças valiosíssimas,
toneladas de ouro e pedras preciosas. Levem-no, sacerdotes magos, e o usem para enriquecer os templos e assim poderem disseminar o culto do sagrado Agni por toda a terra. Eu resisti ao seu encanto, agora quero ver como os sábios mestres farão para não caírem em tentação e ocultá-lo. Este é o preço que terão de pagar ao sagrado Agni para se tornarem dignos diante dos seus olhos e poderem se ajoelhar com as consciências em paz diante do seu altar. Com isto nas mãos não precisarão se curvar aos desígnios dos senhores do poder terreno para que o culto não venha a perecer. Eu lhes provei que sou isento da ambição. Agora provem ao sagrado Agni que o servirão com dignidade, pois terão meios de não deixar que o culto a ele se apague assim que eu morrer. Perdoe-nos por termos duvidado de vosso poder e fé. Enviaremos este tesouro para o sacerdote mago e chefe do reino da coroa de diamante, o sábio mestre Hashimarishpur. Ele cuidará para que todos os templos erguidos pelo amado rei Sikhan recebam uma parte e tenham condições de formar e sustentar muitos sacerdotes do sagrado Agni por muito tempo, sem que seja preciso agir como os sacerdotes das trevas que, ao invés de darem algo, tiram o pouco que possuem os que os procuram. Digam ao sábio mestre Hashimarishpur que este tesouro foi o preço pago pelas trevas por terem sido derrotadas pelo fogo divino. E que Sikandair foi o fiel cobrador. Mandem um regimento acompanhá-los quando levarem para a capital e levem os tesouros de Sagírios dos reinos conquistados. Digam a Shair para juntá-los ao tesouro da coroa de diamante. Digam-lhe também que coloque todas as coroas dos reinos conquistados junto às que estão depositadas diante do trono vazio da princesa da coroa e me envie o mais depressa possível homens e suprimentos, pois logo partiremos para conquistar a coroa persa. Que lhes envie a fortaleza construída no rio Indo. Assim será feito, amado rei. Mandem os soldadores entrarem nesta fortaleza e começarem a tomar posições no interior dela. Quero que escolham um lugar no interior das muralhas e levantem um altar sagrado ao fogo divino. Que onde antes reinavam as trevas de agora em diante reine a luz. Assim será feito, amado rei. O que fará com a Lagushini? Levantem o altar agora mesmo. E ainda que tenham de esperar a noite toda, ao amanhecer saberão o que o sagrado Agni quer que façamos com ela. Purificaremos esta imensa gruta, que durante séculos só serviu para acumular riquezas materiais. Nós a tornaremos o templo que abrigará o tesouro do fogo divino do sagrado e eterno Agni. Com sua licença, Arnado Rei, vamos cuidar de tudo agora. Façam isso, amados mestres da luz. Eles saíram da gruta e foram chamar os soldados para darem início à ocupação da fortaleza. Eu voltei-me para a princesa dos encantos e falei. Viu como seu tesouro irá ajudar a luz, Shamizer? Sikhan. Por que fez isto com o tesouro que levei séculos para juntar? Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. O bom uso que farão com ele ajudará a diminuir o rigor com que será julgada pela lei que nos julga após a morte da carne. Eu sou motivo de preocupações para você, Sikhan. Sim, Shamizer. Você teve um destino e eu outro, mas no final das contas, chego à conclusão que, juntos, vivemos nos últimos 30 anos o mesmo desígnio do sagrado Agni. Quer me acompanhar até os meus aposentos, Sikhan? Por que Shamizer? Já que irei ser degolada ao amanhecer, quero estar preparada para não me parecer com uma mulher comum num momento destes. Antes deixe-me dar algumas ordens, pois creio que esta será uma longa noite de espera. Ela será muito pior para mim que morrerei ao amanhecer. Eu fui até os guardas e dei as ordens específicas do que deviam fazer e, aos sacerdotes, de como deveria estar o altar assim que o sol raiasse. Após isto eu voltei até onde ela estava e dispensei os guardas que a vigiavam. Não teme ficar a sós comigo, Sikhan? Eu deveria, Shamizer? Não sei. Mas se eu puder vou tentar encantá-lo com meus encantos pessoais, e não mágicos.
Isto você já conseguiu há muitos anos atrás. Nunca esqueci. Se isto servir para minorar seu martírio, saiba que eu guardei comigo uma recordação que você deixou, mas a perdi logo a seguir. Meus cabelos? Sim. Você tem os mais lindos cabelos que eu já vi. Vamos conversar nos meus aposentos, Sican? Nós fomos até seus aposentos que recendiam a perfumes inebriantes. Era este o local onde você amava os homens que entraram em sua longa existência? Sim. Aqui eu os possuía por inteiro, consumi suas energias e absorvi suas seivas vitais. Foram muitos, Sican? Posso imaginar, Chamiser. Eu estou com fome. Poderia pedir que nos servissem algo? Vou mandar que nos preparem uma ótima refeição, Chamiser. Eu saí dos belíssimos aposentos dela e mandei que um dos cozinheiros preparasse uma refeição digna de uma princesa. Ele pediu-me 2 horas para levá-la aos aposentos da princesa. Voltei até onde ela estava e a vi sentada e com a cabeça pendida para o lado. Por que está assim, Chamiser? Você apenas perdeu uma luta. Não é porque serei morta ao amanhecer que estou triste, Sican? Então diga-me o motivo, pois estou curioso em sabê-lo. Lembra-se de como eu era bela ao conhecê-lo? Sim. Muito bela mesmo. Talvez a mais bonita mulher que eu já vi até então. Lembra-se como encantei sua visão quando descerrou o chador que cobria o meu rosto? Sim. Seu rosto era o mais perfeito que eu já havia visto e até hoje nenhuma mulher a igualou na beleza. Saiba que até aquele dia eu senti orgulho quando alguém descerrava o chador que cobria meu rosto e hoje já nem isto posso fazer. Por que não? Você é eterna na vida desde que tem alguém para alimentar sua seiva vital. Saiba que eu ordenei aos que quase o mataram que o trouxessem com vida até mim. Mas quando eu soube que você havia morrido tentei aprisionar sua alma só para tê-lo perto de mim. Nem isto eu consegui com você. O que isto tem a ver com seu encantador rosto, Chamiser? Quando eu vi que o havia perdido para sempre, comecei a sofrer e uma angústia tomou conta do meu peito. Tentei possuir outros homens e não senti prazer nisso. Eu havia perdido o encanto do prazer quando o perdi, e nunca mais o recuperei. Quando eu soube que Mejuó tinha, fiquei enciumado e intervi pela segunda vez em sua vida. Foi a partir daí que julguei agir contra você e destruir Mejuá. Você não a destruiu, Chamiser. Apenas livrou a alma dela das trevas. Eu ainda lhe digo que um desígnio maior uniu os nossos destinos, pois se não fosse assim ele não se realizaria. No final sua ação beneficiou o desígnio. Eu, a partir daí, só pensei em destruí-lo. Usei uma parte do meu tesouro para armar um poderoso exército e o enviei contra você. Eu queria derrotá-lo ou prendê-lo, só para mim. E nem isto eu consegui. Tudo o que eu fiz para possuí-lo falhou e tudo o que fiz para destruí-lo falhou também. Eu não ouvi o conselho de quem me tornou uma feiticeira imortal. Qual foi o conselho, Chamiser? Que eu evitasse os homens com a cor dourada. Por quê? Se eu me envolvesse com e não subjugasse aos meus desejos eu me tornaria mortal e começaria a envelhecer como as mortais. Logo eu descobri que não havia subjugado, e sim eu é quem havia sido. Não tomei a devida precaução e perdi minha imortalidade. Foi para isto que guerrei contra você. Eu queria destruí-lo também. Mas nada disso teria acontecido se eu não o tivesse visto naquele dia na entrada do palácio persa. Eu poderia continuar vivendo para sempre. Qual a vantagem em ter uma vida eterna na carne? E ainda mais à custa da vida alheia. Não percebe que foi enorme o erro cometido durante 300 anos? Eu vivi sem pensar nisto, Sican. E não estaria me lamentando agora se não tivesse encontrado você e sua cor dourada. O que a fascina na cor dourada, Chamiser? É uma cor que nunca terei e que pertence aos que são portadores de uma fé inabalável.
Meu erro foi, ao invés de tê-lo destruído, tentar dominá-lo. Está arrependida por ter tentado? Não. Só sinto não tê-lo subjugado a mim como fiz com centenas de homens. Qual a vantagem em ter tantos homens e não ser saciada na sua ânsia de amar ou ser amada? Pelo menos eu vivi mais de 300 anos, Sicã. Infelizes, presumo eu, pois não têm consciência de que o dom da vida na carne é finito para que possamos ter nova oportunidade caso algo não dê certo ou não nos agrade na que estamos vivendo. Bem, agora nada mais importa, pois eu perdi e vou morrer logo. Mas é melhor assim que continuar a ver meu corpo envelhecer como uma mortal comum. Olha o que me aconteceu ao tentar roubar a sua cor dourada, Sicã. Ela descerrou o chador e então eu vi o rosto de uma mulher já envelhecida. Eu fiquei impassível e ela tirou toda a roupa que a cobria. Seu corpo havia envelhecido também. Eu a olhei demoradamente e disse-lhe: gostaria que eu a banhasse como naquela tarde. O horário é quase o mesmo. Não sente prazer por mim, Sicã? Então para que fazer isto? Não sei, mas gostaria de fazer isto para você. De certa forma eu sou responsável por ter apagado a sua cor rubra e isso me deixa triste. Como pode alguém como você, que já ceifou mais vidas que qualquer outro homem que conheci nos últimos 3 séculos, sentir pena de alguém que tanto o combateu? Isto é porque eu possuo a cor dourada. Esta cor tem o dom de ser implacável na execução de um dever, mas também torna os seus possuidores seres extremamente sensíveis. Ou pensa que não sofro após uma batalha? Posso ser tomado de um furor destrutivo antes de uma batalha e, quando tudo termina, eu, ao observar o corpo de um soldado caído no campo e abandonado como algo sem o menor valor, me comovo e, no silêncio do meu ser imortal, sinto uma imensa dor. Não sei por que tem de ser assim, mas não posso parar, pois sei que um novo corpo abrigará o espírito imortal que habitava aquele ali, caído à minha frente, e permitirá que uma nova alma envolva tanto a carne quanto o espírito e propiciará uma nova luz e cor ao ser imortal que reviveu só porque não quis ser imortal na carne e, sim, em espírito. Por que você fala coisas que eu nunca ouvi e também jamais me incomodaram antes, Sicã? Será por causa de minha cor dourada, Chamizer? Creio que sim. Não sei, mas acho que por causa destas qualidades da cor dourada eu fui tentada roubá-la de você. Vista a sua roupa que vou mandar que tragam água e encham a sua banheira, que está vazia. Não faça isto, Sicã. Um corpo envelhecido não merece o que quer fazer. Eu já não desperto o desejo nem ao mais insaciável dos homens, pois envelheci tanto nestes 7 anos quanto uma mortal em 70. A cada ano que passa eu perco 10 dos 330 já vividos. Este seria o preço que eu pagaria se fosse subjugada um dia. Só estou pagando pela minha tentação e pelo meu fracasso com você. Pode estar com o corpo envelhecido, mas o seu ser imortal possui o mesmo poder de vibração de antes. Como pode saber como está o meu ser imortal se eu me sinto destruída? Seus cabelos conservaram a formosura de outrora, então seu espírito também tem algo de outrora. Vista-se que voltarei logo. Ela começou a se vestir e eu fui ordenar que os guardas trouxessem água quente para ela banhar-se. Pouco depois do que voltei, eles chegaram com água. Após saírem eu fui à frente dela e descerrei seu chador com delicadeza, guardando em um bolso do meu casaco do couro. Por que o guarda consigo, Sicã? O outro que você me deixou eu perdi, mas este eu guardarei com cuidado para que isto não venha a acontecer novamente. Você sabe como agradar uma mulher, mesmo que seja uma condenada à morte. Ela deu um sorriso triste ao dizer isto. Faço algo que fará com que me lembre de uma noite inesquecível toda vez que ver ou tocar o seu chador. Eu despi o resto de sua roupa e olhei o seu corpo envelhecido, observando. Não está tão feia como se julga, princesa dos encantos. Há algo em seu ser que não envelheceu e continua tão convidativa como naquela noite.
Ela sorriu mais feliz desta vez. Acho que foi a única parte do meu corpo que não sofreu alteração nestes anos, Sican. Poderia dizer-me o porquê disso? Não agora, pois não tenho plena certeza. Quem sabe mais tarde eu confirme se o que me ocorre é certo ou errado. O que tenciona fazer mais tarde? A noite ainda não começou, Chamizer, e esta será uma longa noite para nós dois. Deixe-me conduzi-la até a banheira. Por que não se banha comigo? Deixe-me fazer isto por você enquanto faz em mim. Assim poderá dizer, depois que eu tiver partido, que Chamizer, uma velha feiticeira de 330 anos, banhou o poderoso Sican na última noite dela na carne. O que fizermos aqui só a mim pertencerá, Chamizer. E não vou dividir os encantos da princesa dos encantos com nenhum outro mortal. Se eu já não tivesse sentido em meu ser todo o seu poder e sedução, diria que é um mago com as palavras. Eu só falo o que posso cumprir, Chamizer. E o que falo, eu cumpro. Então eu vou banhá-lo também, Sican. Será a primeira vez que o carrasco banha a vítima e esta retribui tal gesto de delicadeza, fazendo-lhe o mesmo com um imenso prazer. Em tudo que fazemos somos diferentes e especiais, Chamizer. Até numa situação destas nós quebramos todas as regras. Ela lentamente despiu-me e após fazê-lo ficou-me observar por algum tempo. Depois falou-me. Você não mudou nada fisicamente, Sican? Mas há uma parte do seu corpo que já não reage como antes, pois eu não agrado à sua visão. Talvez seja devido ao longo tempo que já não flexiono certos músculos, Chamizer. Algo também envelheceu em mim. A sua transformação é mais visível, mas eu também sofri uma transformação. Quem sabe eu ainda possa despertar certos sentidos um tanto adormecidos em seu ser, não. Você nunca deixará de ser a princesa dos encantos que eu conheci, Chamizer. Venha, Sican. Eu o conduzo desta vez. Entre na água e feche os olhos que eu vou banhá-lo primeiro. Não tema, pois não vou apunhalá-lo enquanto estiver com eles fechados, pois nunca fiz isto em toda a minha vida e não seria com você que o faria pela primeira vez. Eu entrei na banheira, mas antes vi a sua cor rubra começar a despertar. Sorri antes de fechar os olhos. Por que está sorrindo, Sican? É agradável tornar a banhar-me na água morna de uma banheira após tantos anos de privações, e, melhor ainda, é ter toda a poeira acumulada em meu corpo lavada por mãos tão delicadas como as suas. Ela deu um sorriso gostoso e comentou. Saiba que vou tirar toda a poeira aderida em seu corpo nestes anos todos e não deixarei uma só parte empoeirada. Faça isto por mim, minha princesa dos encantos. Tire toda esta poeira que, de tão pesada, impede que eu flexione todos os meus músculos com a desenvoltura de que realmente sou capaz. Eu tirarei deles a poeira que os impede de se flexionarem e, ainda assim, se não conseguirem fazer por conta própria, eu os ensinarei como devem fazer para que logo estejam bem desenvoltos, meu príncipe Sican. Chamizer banhou-me todo, e com suas mãos delicadas flexionou todos os meus músculos deixando-os bem desenvoltos. Eu sorri ao sentir que ela se deliciava ao banhar-me. Comecei a banhá-la também, mas mantive meus olhos fechados. Lavei seus cabelos e fui descendo por todo o seu corpo. Eu podia sentir o calor da sua cor rubra que aumentava de intensidade à medida que eu mais me aproximava da única parte que não havia sofrido transformação em seu corpo. Quanto mais eu me aproximava, mais intensos eram os seus suspiros. Só diminuíram quando eu saltei esta parte e comecei a massagear os seus pés. Mas à medida que eu subia as mãos por suas pernas, eles voltaram a ser intensos e se tornaram incontroláveis quando eu finalmente banhei a única parte que não se alterara em seu outrora belíssimo corpo. Ela só conseguiu dizer uma frase. Sican, ajude-me a dar vazão às minhas emoções, pois são tão intensas que nem a água, já fria, as diminui de intensidade. Mantive os olhos fechados e ali mesmo, na banheira,
Eu comecei a acalmar suas emoções intensas, mas o que consegui foi aumentá-las ainda mais, levando Chamizer a uma intensa explosão do seu ser, todo emocionado. Depois disto ela aninhou-se em meus braços e ficamos um longo tempo na água. Só saímos quando ouvimos o cozinheiro deixar a refeição no outro aposento e retirar-se. Eu a sequei com delicadeza e ela fez o mesmo comigo. Depois eu a vesti com um belo vestido e coloquei em seus ombros um belo manto vermelho. Após isto feito, nós fomos comer. Foi um agradável e saboroso jantar, regado com uma saborosa bebida que nos trouxe o cozinheiro real. Após terminarmos a refeição ela convidou-me a conhecer o seu palácio, que ficava num dos lados da grande fortaleza. Visitamos todas as dependências do palácio e numa delas havia um grande baú. Ela o abriu e eu vi em seu interior as mais lindas pedras preciosas. Haviam os mais diversos tipos delas. Rubis, safiras, esmeraldas, diamantes, todas maiores que a muito especial pedra do Senhor Laor. São suas Sicã? Não quero que as dê a ninguém. Mas não preciso delas, Chamizer. Não sei o que fazer com elas. Você é um artista muito sensível, Sicã. Quando cessar o derrame de sangue sobre a terra, dê vazão a este dom seu e entalhe nestas pedras os tesouros que trazem seu ser imortal. Meu veio artístico esgotou-se há muito tempo, Chamizer. Faz muito tempo que eu deixei de criar minhas belas obras de arte. Nada em você se esgota, Sicã. Apenas adormece. Basta que a pessoa certa saiba como despertá-lo e eis que começa a mostrar sua força criativa e potencial artístico, ou vice-versa. Espero que tenha razão. Então seremos iguais em alguma coisa, pois foi só a pessoa certa a tocar do modo certo e no lugar certo para a cor rubra, que um dia despertou meu interesse, voltar a ser tão intensa como naquele nosso primeiro encontro. Muitos tentaram despertar-lhe e não conseguiram. Isto quando eu era bonita. Mas vem você e a desperta apenas com o toque de sua mão. Acho que é um mago muito poderoso, Sicã. Suas mãos são muito poderosas. Só as minhas mãos, Chamizer. Não são só suas mãos, pois como todo mago poderoso você também tem um cajado muito poderoso que lança raios fortes e irradiantes. Quem é atingido pelos raios do seu cajado torna-se imortal, se não na carne, ao menos em espírito. Está quase tão bela como naquela noite, Chamizer. O sol mal se pôs no horizonte, Sicã, e ainda tem uma noite toda pela frente. Espero que me honre com sua companhia até ele voltar a despontar no outro extremo do horizonte. Aí, sim, eu morrerei tão feliz como sempre desejei ser. Você está bem junto de mim e pode sentir o que eu sinto. Acha que vou deixá-la sozinha quando os músculos do meu corpo anseiam por movimentos? Se depender de mim não dormirá esta noite. A maioria das minhas noites eu as tenho passado acordado. E não foram por um motivo tão agradável como o que me oferece nesta noite. Prometa-me que vai guardar estas pedras e, quando o sangue deixar de ser derramado, entalhará nelas suas mais belas obras de arte, Sicã. Não sei se minha arte voltará após tanto sangue derramado, mas prometo conservá-las comigo e, se tal acontecer, eu as entalharei em sua memória. Então vou lhe dar mais um presente, Sicã, meu príncipe encantado que conseguiu encantar a princesa dos encantos. Qual é o presente de agora, Chamizer? Mande os guardas lá fora chamarem muitos outros, pois vai precisar de muitos para levar o presente que vou lhe dar. Quantos soldadores eu vou precisar? Uns 300, Sicã. Está bem, vou mandar os sentinelas buscá-los. Saí até a porta e dei a ordem. Pouco depois uma longa fila de soldados surgia no enorme e bem ornamentado saguão do palácio de Chamizer. Digam para eles deixarem as armas, Sicã, pois elas só os irão atrapalhar ao apanharem o presente que lhe dou. Eu ordenei que deixassem suas armas e, como estavam indecisos,
Fui incisivo. Andem logo ou conhecerão a ira de Sicã, seus covardes. Eles imediatamente soltaram as armas e nos acompanharam. Nós descemos uma longa escada ocultada por uma falsa parede e depois caminhamos por um longo, escuro e úmido corredor aberto no interior da rocha maciça. Finalmente chegamos ao final do corredor. Mas aqui não há nada a chamiser. Cadê o meu presente? Vê esta pequena pedra mais escura na rocha. Sim. Então pressione com força e ganhará um valioso presente. O subcomandante que estava à frente dos soldados e ao meu lado interveio. Cuidado, meu rei. Pode ser uma armadilha e todos nós poderemos ser mortos indefesos. Um dia lhe falarei de como deve agir um ser humano, comandante. Conhece bem a arte da guerra e luta como nenhum outro soldado, mas precisa estudar um pouco a natureza humana para que saiba como agir em certas situações. Por trás desta parede falsa uma grande surpresa nos aguarda. Mas, como saberemos o que é se não pressionarmos a pedra que a colocará em movimento? Mas podemos ser surpreendidos e estamos desarmados. Também há coisas pelas quais temos de arriscar nossas vidas ou não poderemos mostrar a real coragem que possuímos mesmo desarmados. Seja mais criativo o homem, e deixe sua mente imaginar que assim como pode haver uma atração, poderá haver uma agradável surpresa. Se quiserem voltar correndo à parte segura, podem ir, que a única coisa que farei será chamá-los de muito prudentes e um tanto covardes. E fico ao lado do meu rei. Se for bom o que há do outro lado sorrirei com o Senhor, e se for mal, sofrerei também, mas ao seu lado e tentando defendê-lo. É isto, homem. Nunca se esqueça ou deixem dos seus comandados se esquecer da doutrina de Sicã aplicada à arte da guerra. Eu, antes de pressionar a pedra, olhei para o rosto de Chamiser iluminado pela luz das tochas e pude ver que sorria só pelo brilho dos seus olhos. Então eu pressionei a pedra de toque e a imensa rocha começou a mover-se no interior do conjunto maciço deixando ver uma enorme caverna. Em seu interior havia centenas de homens e mulheres aprisionados. Todos eles são sacerdotes e sacerdotisas Sicã. Eu mandava aprisioná-los aqui após serem capturados por meus auxiliares designados especialmente para esta função. Há centenas deles no interior desta caverna Chamiser. Como isto é possível? No outro lado da montanha há uma entrada natural de quase uma centena de metros. Ela é íngreme e impossível de ser escalada. Eles eram abaixados até o fundo do precipício e deixados lá. Só por esta pedra móvel é possível retirá-los. Era por lá que os meus auxiliares os alimentavam também, lançando do alto o alimento. Quantos cadáveres há no interior desta caverna, Chamiser? Cadáveres deve haver alguns milhares, mas vivos já cadavéricos só existem uns 500. Nós somos os opostos, Sicã. Enquanto você destrói os que servem às trevas e alimenta os que servem à luz, eu faço, ou melhor, fazia o inverso. Este é o meu presente Sicã. Está me surpreendendo Chamiser. Eu jamais localizaria esta caverna e se alguém a encontrasse no futuro, todos já estariam mortos. Por que não os matava assim que os capturava? Uma questão de modo de agir, Sicã. Eu queria que eles sofressem o horror que é viver nas trevas desta caverna tendo só uma pequena fresta onde pudessem ver um pouco de luz, lá no alto, impossível de ser alcançada, e ao mesmo tempo ver nela a saída de uma terrível prisão. Eu queria que eles conhecessem em vida o inferno que tanto combatiam. Se eu mandasse matá-los, na certa iriam para o lado luminoso do outro lado da vida e não poderiam dizer com certeza como é o inferno. E observe que eu ainda mandava dar-lhes alimentos para que não morressem logo. No verdadeiro inferno nem isto é dado a um espírito humano lançado nele. Tem lógica o seu raciocínio e modo de agir, Chamiser. Vou mandar os soldados retirá-los daqui. Eu ordenei que eles começassem a retirar todos e logo uma imensidão de sacerdotes,
mestres e magos eram resgatados das trevas em vida a que haviam sido lançados. Os que estavam com medo de sair da escuridão logo o perderam ao ouvir os soldados gritarem que estavam sendo libertados por obra de Sikandair, o filho do fogo do sagrado Agni. Eu tomei o braço de Shamizer e voltamos ao interior do seu palácio. O que mais tem oculto para mim, Shamizer? Ainda quer mais Sikan? Só poderei ficar livre dos pensamentos de que mais alguma coisa ainda está para ser revelada quando você me disser que não há nada mais ocultado no interior desta fortaleza. Depois disto feito irá me incendiar com a chama que alimenta o seu ser imortal. Não tenha dúvidas disto, Shamizer, pois a cada revelação que me faz, mais aumenta a minha admiração por você. Então mande chamar os seus magos que vou revelar onde estão aprisionados os espíritos dos magos que derrotei nas lutas mágicas. Há milhares deles aprisionados, Sikan. Creio que se seus magos não forem bons, não conseguirão libertá-los. Eu chamei os magos e penetramos em outra câmara oculta sob as rochas abaixo da fortaleza. Os magos, assim como Shamizer e eu, podiam ver o outro lado da vida pois tinham uma boa evidência. E nos surpreendemos com a visão dos espíritos dos magos aprisionados ali pela poderosa magia negra de Shamizer, a princesa dos encantos. Eles também conheceram pessoalmente o inferno, Sikandair. Eu só sei como aprisioná-los. Que seus magos os libertem. Com certeza eles o farão, mas se não conseguirem, eu mesmo os libertarei, Shamizer. Você seria capaz disso, Sikan? Sim, mas com uma diferença. Enquanto eles os libertaram de uma eu os libertaria de uma só vez. Duvido que tenha tal poder, Sikan. Você não leva a vida pura dos magos. Pois vou provar-lhe que posso, Shamizer. Fique atrás de mim e observe. Eu apanhei as tochas das mãos dos magos e as juntei em forma de uma fogueira. Pedi um pouco de incenso ao mago-mestre que nos acompanhava e o lancei sobre o fogo. Quando o ambiente recendeu incenso, eu fiz minha oração forte de invocação do Senhor do Fogo Divino. Pouco a pouco seu espectro ígneo formou-se por sobre as chamas e foi tomando uma forma densa e incandescente. Quase dava para ver o seu rosto e seus olhos. Então entoei um canto sagrado numa língua desconhecida de todos os presentes e, do espectro do Senhor do Fogo, labaredas saíam como raios atingindo os pontos mágicos que mantinham presos os espíritos imortais dos magos, sacerdotes e mestres aprisionados pela magia negra da princesa dos encantos. A fúria do elemento fogo tomou conta do local e à medida que eu dava mais vibração ao canto sagrado, mas as labaredas ígneas do Senhor do Fogo consumiam os pontos de força da magia negra e libertavam os espíritos dos magos. Do alto, e através da rocha, surgiu um facho de luz cristalina cintilante que envolveu todos os espíritos, já libertos, conduzindo-os ao sagrado jardim celestial do Senhor do meu destino. Eu continuei entoando o canto sagrado até que não havia mais nenhum espírito aprisionado no local. Quando parei de cantar, as labaredas foram cessando sua ação e retornaram ao Senhor do Fogo. Joguei mais um pouco de incenso no fogo e fiz uma oração a ele agradecendo sua intercessão em benefício daqueles espíritos. Do seu espectro ígneo uma labareda atingiu meu ser imortal, e depois ele desapareceu rapidamente. Shamizer nada falou, apenas eu vi uma tristeza no seu rosto ao olhar para seus olhos. Quanto aos magos, me saudaram como um grande mago e voltaram aos seus afazeres na preparação do altar ao sagrado Agni. Tem algo mais para mim, Shamizer? A única coisa que restou para ser libertada ou consumida pelo seu fogo sou eu, Sikan. Faça isto por mim aqui mesmo, pois foi nesta câmara que eu pratiquei os meus maiores encantamentos. Eu a tomei nos braços e a incendiei com o calor da chama que queimava em meu interior. Só bem tarde da noite voltamos aos seus aposentos. Shamizer havia readquirido toda a sua cor antiga. Sua cor rubra era intensa agora. Ela rejuvenesceu a cada novo envolvimento amoroso.
Já era madrugada quando eu lhe disse: olhe-se no espelho, Chamizer. Por que deveriam olhar o estado em que me reduzi ao tornar-me uma mortal? Olhe-se, terá uma agradável surpresa. Este é o meu presente para você, princesa dos encantos. A muito custo ela olhou-se e pulou de tanta alegria que sentiu, e sorria como uma criança ao ganhar um brinquedo que tanto desejava. Ela me abraçava e beijava até quase tirar-lhe o fôlego. Amou-me com tal furor que todo o seu ser vibrava em contato com o meu. Quando cessou um pouco seu entusiasmo, eu a amei como realmente a desejava. Foi a coordenação harmônica dos meus sentimentos, emoções, raciocínio e movimentos acrescidos de todo o meu desejo. Chamizer era a obra máxima do meu desejo. Quando finalmente a soltei, sua cor rubra havia se transformado num rosado lindo. O sol já nos enviava sinais de que ele logo surgiria no horizonte. Logo seria a hora da execução. Vou banhar-me, Chamizer. Você me acompanha? Este será o meu último banho, Sikhan. Quero aproveitá-lo muito bem, pois depois só voltarei a tornar a ter contato com a água se meu ser imortal for lançado no pântano que há nas profundezas das trevas. Porque tem que ser assim, Sikandar? Não sei, princesa dos encantos. Mas acho que são coisas do destino de cada um. Você está muito bonita com esta cor rosada, Chamizer. Só você conseguiu me deixar com esta cor. Acho que lhe devo algo por isto. Vamos ao banho, pois quero lavá-lo por inteiro e deixá-lo puro para a cerimônia que logo se iniciará. Não está com medo? Como você disse ao seu soldado, existem momentos que temos de ser criativos e imaginar que do outro lado da parede tão assustadora possa haver uma agradável surpresa. Você teve a noite toda para tentar algum encanto e não o fez. Por que, Chamizer? Não adiantaria nada, Sikhan? Se eu quisesse, poderia ter feito, mas eu só anularia e então voltaria a ser a mulher mortal de ontem. Para que mudar o destino agora? Num passado que já vai longe, eu só mudei de cor enquanto você alimentava o meu ser imortal. Hoje estou igual àquela noite, toda rosada e feliz, e quero morrer assim. Não temo que possa esperá-la do outro lado da porta. Só colherei o que aqui semei. Esta é a lei e eu sempre soube disso. Para que me lamentar agora? Outras feiticeiras não tiveram a sorte que eu tive. Adi, mesmo sendo um ser das trevas, agradar a um homem de cor dourada. Só isto já me deixa feliz e sem temor algum da morte. Você deve ser uma das 7 mulheres que cada homem possui para os 7 sentidos negativos. Talvez seja uma das minhas. Enquanto nos banhamos você me fala sobre isto, Sikhan. Antes vou apanhar o mais belo vestido que possuo e que nunca o vesti. Eu esperava uma ocasião especial para colocá-lo e acho que ela chegou. Chamizer apanhou um lindo vestido do interior de um baú e o colocou sobre a cama. Virou-se para mim e falou: vamos ao nosso último banho juntos, Sikhan. Vamos, Chamizer. Já na água enquanto me lavava, ela pediu-me: fale-me agora sobre os 7 sentidos e as 7 mulheres que correspondem a eles, Sikhan. Pois bem, Chamizer. Há 7 sentidos na luz e 7 nas trevas. Os da luz têm uma cor para cada um. E os das trevas também as têm. Os da luz são o amor, a fé, a razão, justiça, vida, saber e raciocínio. Os das trevas são o ódio, paixão, miséria, ambição, egoísmo, inveja e desejo. O ódio é vermelho como o sangue, a paixão é rubra como o ferro incandescente, a miséria é cinzenta, a ambição é mostarda, o egoísmo é negro, a inveja é escura, e o desejo é uma mistura do vermelho como o sangue e a mostarda da ambição, dando-lhe um toque com o que há no interior de cada um. Então a cor que estou vibrando agora é o meu toque especial, Sikhan. Sim, Chamizer. Esta cor tem o dom de mostrar o que há no seu ser imortal quando deixa de atuar no lado negativo dos sentidos.
E agora você os deixou por completo e só quer viver a felicidade que sente por estar ao meu lado. O que significa o rosado na cor de alguém, Sikhan? Neste momento você, que é uma mulher sábia, não importando que conheça os mistérios das trevas, raciocina de acordo com os seus pensamentos, e eles são de alegria, felicidade, vida e satisfação, pois se sente saciada no seu desejo maior que é ser possuída por inteiro por alguém que agrade aos seus sentimentos, emoções, raciocínio e movimentação, harmonizando todo o seu ser imortal. É isso mesmo que sinto, Sikhan. Eu me sinto uma mulher que tem junto de si alguém que agrada e a domina por completo. Só você conseguiu isto comigo e tudo por causa da sua cor dourada, que consome todo o meu ser imortal, colocando-me sob sua influência. Acho que juntos nós seríamos muito felizes, Sikhan. Talvez, mas por pouco tempo, pois logo nos consumiríamos, Shamizer. Uma cor da luz pode anular uma cor das trevas num curto contato. Mas se for muito prolongado, tende a se transmutar numa cor mista entre as positivas e negativas, tirando todo o encanto do contato limitado. Então a tendência dos seres humanos é se anularem sempre, Sikhan. Não quando as duas cores são positivas. Neste caso elas não se anulam, e se intensificam suas irradiações. E o mesmo acontece com a união de duas dores negativas. Foi o caso da minha união com Sagir, não? Isso mesmo, Shamizer. Unidos, vocês só intensificaram o que possuíam nos seus seres imortais. Pois ainda que seja temporário, eu quero intensificar mais um pouco a cor que possuo no momento. Você me ajuda a conseguir isto. Só se você ajudar a baixar o calor que sinto, pois meu ser está inundado de desejo devido às emoções que me causam a visão dos seus encantos de mulher. Vamos secar a água dos nossos corpos no leito. Por que não? Shamizer levantou-se da banheira e caminhou até ao leito, deitando-se convidativa. Eu só fiz o que me pediam minhas emoções. Após secarmos nossos corpos e tornar a molhar-nos sem termos voltado à banheira, eu disse-lhe: é hora de pararmos, Shamizer, senão jamais sairemos deste leito. Você me ajuda com o vestido. Será um prazer vestir tão bela mulher. Não tão grande como Despila, mas não deixa de ser um prazer. Eu a vesti quando lhe coloquei o chador. Ela falou-me: posso vesti-lo agora, meu príncipe encantador da princesa dos encantos. Será mais um prazer que me propiciará, pois serei o único homem a poder dizer que foi despido, possuído, amado e depois vestido pela encantadora princesa dos encantos. Ela vestiu-me tal como eu havia feito com ela e depois apanhou minha espada e a colocou em minha cintura, indo a seguir até um canto do quarto e apanhando um longo, fino e afiadíssimo punhal. Colocou-o a seguir numa bainha moldada em ouro e pendurou na sua cintura, falando-me: estou pronta para morrer, Sikhan. Você me conduz até o altar do meu sacrifício. Não ao altar do seu sacrifício, sim de sua expiação, Shamizer. Diga-me antes uma coisa. Qual foi o seu primeiro nome? Shamizer foi o nome que recebi ao nascer e usei até os 30 anos, quando me consagrei feiticeira por um mago negro muito poderoso na época, mas que acabou sendo morto misteriosamente por um punhal fino e cortante de uma das escravas de sua magia. Eu dei uma gargalhada e comentei: garanto que esta escrava, antes de ele a escravizar, chamava-se Shamizer. E tudo porque ela preferiu o filho dele que se chamava Sagir e não ele. Acertei, princesa dos encantos. Coisa. Sim, príncipe que me encantou. Quer saber mais alguma não? Se mais eu souber, talvez perca um pouco do encanto que em você me fascina. Vamos agora que já devem estar todos esperando ansiosos por sua expiação. Conduza-me, Sikhan. Quero que todos vejam que não fui arrastada e sim conduzida pelo meu carrasco que passou uma das mais agradáveis de suas noites justamente com sua vítima. Quando você morrer, uma parte do meu ser imortal morrerá, Shamizer.
Vamos logo, Sicã, e não me fale de coisas tristes, pois não quero me tornar negra justamente na hora de minha morte. Não, isto eu deixo para que aconteça após eu abrir a parede que oculta algo que eu saberei só ao pressionar a pedra que a descerrará aos meus olhos. Eu a conduzi pelas escadas do palácio e logo estávamos no imenso pátio da fortaleza. Ele estava todo tomado pelos soldados, que iam abrindo passagem à medida que avançávamos rumo ao altar com a pira sagrada. Eu cheguei diante do braseiro e ajoelhei-me, fazendo a seguir minha oração ao sagrado Agni, tirando a seguir os calçados. Shamizer perguntou-me: não teme caminhar sobre as brasas após passar uma noite com uma feiticeira Sicã? Não, Shamizer. Isso que fiz nesta longa noite, que na verdade começou ontem à tarde, foi errado. Então que o sagrado Agni me queime os pés e me faça cair sobre as brasas incandescentes, e faça com que esta roupa que estou vestindo se incendeie e consuma tanto minha carne como minha alma. Eu não temo o juízo que de mim fizer o sagrado Agni, pois eu sirvo tanto na vida como na morte e tanto sob o sol como sob a lua. A seguir eu fiz um sinal e o mago sacerdote-chefe iniciou a oração que daria início à cerimônia. Quando ele terminou, eu caminhei confiante sobre as brasas. Ao chegar no meio do braseiro eu ajoelhei-me e saudei o sagrado Agni indo, a seguir, de joelhos até diante da pira sagrada. Lá fiz outra prece e depois consagrei no fogo os 7 colares de cristais com as 7 cores da luz. Repeti todo o ritual e depois os coloquei no pescoço. Virando-me para Shamizer falei-lhe: dobre-se ao sagrado Agni e ele a acolherá na sua chama imortal. Shamizer: não tenho mais tempo para isto, Sicã. Eu renunciei à luz no dia em que me entreguei às trevas. A luz não me quer mais. O sagrado Agni é generoso, Shamizer. Quem sabe ele a acolha se tiver coragem de caminhar sobre suas brasas. Eu não tenho a sua fé, portanto não vou tentar e ficar no meio do caminho. Prefiro continuar a ser uma das suas num dos seus 7 sentidos negativos a perecer como ser imortal na tentativa de retornar ao lado que um dia renunciei e jurei diante das trevas combater. Se isto vier a acontecer não serei nem da luz nem das trevas e passarei a viver no meio, onde ninguém é de ninguém. Talvez o Senhor do seu destino me acolha no seu lado negativo e torne-se também Senhor do meu destino e possa, então, permitir que um dia no futuro eu torne a viver o meu destino unindo ao seu para, juntos, realizarmos mais um dos seus desígnios. Está bem, Shamizer. Então eu continuarei com o ritual e a colocarei sob o poder do sagrado Agni que também atua nas trevas. O Senhor do meu destino deve ser também Senhor do seu, senão ele não teria unido nós dois para que se realizasse um dos seus desígnios. Eu voltei por sobre as brasas e coloquei sobre o seu pescoço 7 colares sagrados. Shamizer caiu de joelhos e só a muito custo ela pediu-me: não se magoe mais por minha causa, Sicã. Deixe que eu mesma seja minha executora. Não quero, quando eu estiver nas trevas, me lembrar que foi tua mão que ceifou minha vida. Dê este último e perverso prazer à sua princesa dos encantos. Está bem, princesa dos encantos. Eu deixarei que realize o seu último desejo. Eu retirei os 7 colares e os coloquei no meu pescoço. Ela me pediu: descerre o meu chador, Sicã. Eu o tirei e fiquei com ele nas mãos. Ela então puxou o longo e afiado punhal e o levantou entre nós dois. De seus olhos lágrimas começaram a escorrer nas suas faces. Ela o levou até os cabelos e pediu-me: escolha uma mecha do meu cabelo, Sicã. Quero que a guarde e desta vez não a perca, pois outra não poderei lhe dar. Eu a envolverei no seu chador e a conservarei enquanto viver. Promete não jogá-la fora assim que eu me for. O que prometo eu cumpro, Shamizer. Eu sei que cumpre, Sicã. Vamos, apanhe logo a mecha pois estou sofrendo muito com a demora na minha partida. Eu escolhi uma longa e bonita mecha e ela o cortou com o seu afiado punhal.
Eu a envolvi no chador e fiz um belo laço com as pontas que o prendiam na sua cabeça, guardando-o a seguir num dos bolsos do casaco. Então ela falou-me: Vire-se Sicã, pois quero morrer diante do altar de minha expiação, mas não quero que minha morte choque os seus sentidos. Quero que guarde de mim só a alegria que minha beleza lhe causou, não a tristeza que minha dor lhe causará. Você está toda azul, Chamizer. Eu sei, pois o que eu sinto é amor e se choro é porque vou ter de partir justamente agora que descobri que mais que desejar possuí-lo, eu gostaria era de poder amá-lo. Dos meus olhos lágrimas correram. Ela passou seus dedos suaves nas minhas faces e umedeceu suas mãos nelas, passando em seguida num dos lados da longa lâmina. Depois com a outra mão umedecida nas suas próprias lágrimas que corriam em abundância, molhou o outro lado da lâmina. Ela estava pronta para sua expiação. Teria coragem de beijar uma feiticeira diante dos seus soldados Sicã, e diante das chamas sagradas do sagrado Agni. Uma feiticeira não, mas uma mulher chamada Chamizer, sim. Então me deu um último beijo antes de minha partida. Eu a tomei nos braços e a beijei longamente. Quando a soltei vi que ela havia trespassado seu peito com o punhal. Os suspiros emitidos por ela ao ser beijada sufocaram o grito de dor que certamente emitiria ao senti-lo penetrar em seu peito. Tomei seu corpo já sem vida nos meus braços e a levei até a pira sagrada, depositando-a aos seus pés. A um sinal meu mago sacerdote purificou o seu corpo, logo após eu retirar o punhal do seu peito. Depois dele purificar-lhe eu tirei a bainha de ouro e após purificar no fogo o punhal o guardei nela, colocando-a em sua mão direita, sobre seu peito. Depois coloquei a esquerda sobre ela e tomei o seu corpo em meus braços, indo diante da imensa fogueira que ardia próxima da pira sagrada. Dei uma última olhada no seu rosto e a lancei sobre as chamas que em instantes a consumiram por completo. Só após vê-lo todo consumido eu voltei para o altar do sagrado Agni. Ajoelhei e fiz uma prece ao Senhor do Fogo Divino e implorei que ele acolhesse o espírito imortal de Chamizer no seu lado escuro. Já que ela não quis servi-lo na luz, que o servisse nas trevas, pois mesmo nelas ele também tem os que executam a lei do karma. Que Chamizer, a princesa dos encantos, purgasse o seu karma nas trevas a serviço do sagrado Agni, Senhor do Fogo Divino. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Eu vi o seu espectro, que pairava sobre a pira sagrada, sorrir para mim. Eu sorri também pois meu pedido havia sido aceito por ele. Depois disso o mago sacerdote fez uma prece e encerrou a cerimônia de execução de uma feiticeira. Eu tornei a caminhar sobre as brasas e fui até onde estavam meus sapatos. Calcei-os e virei-me para a multidão de soldados que assistiram em silêncio à comovedora execução, puxei de minha espada e a levantei bem alto gritando: Até a Pérsia, pois mais uma feiticeira nos espera para que seja espiada da face da terra pelo fogo divino. Um grito ecoou na multidão: Viva Sikandar, o filho do fogo divino! Eu chamei os comandantes e a um deles dei ordens para que retirasse do palácio o baú com as pedras preciosas e o levasse ao meu alojamento, depois isolasse o palácio de Chamizer do resto da fortaleza e o incendiasse. A outro eu ordenei que se estabelecesse na fortaleza com seu exército e dividisse todo o reino dele em regiões dirigidas por marajás. Ele distribuiria uma parte do seu exército nas regiões e manteria outra na fortaleza para defender as fronteiras e impor o código de leis e a doutrina de Sikandar. Aos restantes eu ordenei que preparassem seus exércitos, pois no dia seguinte nós marcharíamos acelerados para o sul, mas pelo outro lado do rio Indo, facilitando assim a marcha contra a Pérsia, pois não perderíamos tempo ao cruzá-lo no sul onde ele era bem mais largo e profundo. Os magos sacerdotes dividiram-se e a metade deles ficou ali para divulgar em toda aquela região que vivia nas trevas da ignorância o culto ao sagrado Agni, Senhor do Fogo Divino. No dia seguinte partimos e 2 meses depois chegávamos na fortaleza construída do outro lado do Indo.
Eu me espantei com a quantidade de exércitos estacionados nos dois lados do rio Indo. Havia mais de 500.000 de soldados estacionados ali, e todos os meus mais altos comandantes estavam reunidos na fortaleza do lado de cada Indo. Ordenei que os comandantes que me acompanharam na longa marcha estacionassem os seus exércitos e depois fossem ter comigo na sala de comando ali estabelecida. Eu atravessei a longa ponte construída sobre o rio e fui ao encontro dos outros comandantes reunidos do outro lado. Eles já sabiam há dias que eu me aproximava e foi só eu entrar no salão que uma saudação ecoou. Viva Sikandar, o filho do fogo divino e conquistador de corações e de mentes. Vivam os meus leais comandantes, soldados do sagrado Agni. Respondi eu. Depois de longos abraços quis saber o motivo de todos os comandantes estarem ali. Tanto Shipuri, que devia estar no sul do continente, quanto Shair, que devia estar no comando da coroa de diamante junto com o sábio mestre Hashinurishipar, estavam ali. O único que não tinha vindo era o que ficara do outro lado do Ganges. Ao perguntar por que ele estava ausente, Shair falou. Resolvi deixar aquela região bem protegida para que possamos lutar em paz na frente persa. Não quero que tenhamos uma surpresa desagradável, apesar de termos um tratado com o rei de além fronteiras. Se eu tirasse o exército de lá, ele poderia ser tentado pela nossa ausência na região. Quanto ao resto de nossas fronteiras norte, nada nos preocupa e os efetivos dos Marajás são suficientes para mantê-las, assim como ao código de leis e a doutrina de lealdade à coroa de diamante. O sábio mestre sacerdote, mago Hashinurishipar, assumiu o comando de coordenar as linhas de suprimento junto aos Marajás, pois ele também é um bom estrategista, além de ótimo mago. Muito bem. Até aqui, tudo o que ouvi foi bem pensado. Mas qual o motivo da concentração de tantos soldados aqui no rio Indo? Os persas, depois da queda de Sage, começaram a se preparar rapidamente para um confronto conosco, pois sabem que iremos ao encontro deles. E como sabem do nosso poderio militar, reuniram mais de 1 milhão de soldados em suas fronteiras. Uma parte delas já tomou posições nos dois reinos que nos separam deles e lhes pagam tributos e lealdade em caso de guerra. Por isso nos concentramos aqui. Daqui até a desembocadura do rio Indo está tudo coberto por nossas tropas e várias fortalezas estão sendo construídas rapidamente, pois poderemos precisar delas no caso de elas avançarem rapidamente contra nós. Quanto aos comandantes, eu resolvi convocá-los e aos seus efetivos já treinados na arte da guerra, pois agora lutaremos contra o exército de um poderoso império e não será tão fácil como foi com Sager, ou mesmo Lagushini. Resolvi convocar todos os grandes comandantes para que tenhamos harmonia e coordenação nos nossos movimentos e não venhamos a ser derrotados. Muito bem, senhores. Quando poderemos partir? Assim que as tropas que acabam de chegar descansem um pouco, pois penso que devem estar extenuados com tão rápida marcha. Tem razão, Shair. Continue atravessando os exércitos, pois assim que estiverem do outro lado, iniciaremos a marcha. Em 2 dias estarão do outro lado, meu rei. Ótimo. Mas, diga-me, Shipuri, como foi a divisão do sul em regiões? Foi bem aceita, amado rei. Eles só conheciam a lei de Sager, que dizia: tudo ao rei e nada ao povo. Quando conheceram por inteiro seu código de leis, meu rei passou a ser amado como um Deus generoso. Lá a doutrina da coroa de diamante foi aceita com fervor pelo povo. Foi muito mais fácil do que eu pensava. Eu também tomei outra providência, meu rei. Qual foi, leal Shipuri? Formei uma frota para combater os persas pelo mar, caso tentem nos surpreender pelas costas e desembarcar com suas forças em nosso reino. Se tentarem algo assim, encontrarão uma frota maior que a deles e muito mais bem preparada. Além do mais, usaremos os navios para nos suprirem mais rapidamente com alimentos através da costa marítima. Vamos precisar de muito desta vez,
pois com a chegada dos últimos exércitos, temos 900.000 homens para alimentar. Cada comandante aqui presente tomou providências para que as regiões sob os seus comandos forneçam o necessário ao bom desenrolar das operações de guerra. Ótimo, leais comandantes. Mas nós só iremos à Pérsia para queimar a princesa Shadini que está enfeitiçada. Após nós a destruirmos, voltaremos, pois acho que é o mínimo que poderemos fazer para que ninguém mais tente apagar a chama do sagrado Agni e possamos viver em paz no reino da coroa de diamante. Viva o sagrado Agni, Senhor do fogo divino e Senhor dos nossos destinos, gritei. Viva o sagrado Agni, viva Sikandar, o amado filho do fogo divino, responderam, com alegria. Dispensei-os e fui tomar um banho para poder comer um pouco. Já tarde da noite eu subi numa das colinas e comecei a observar a imensidão de fogueiras que ardiam nos acampamentos dos soldados. No que pensa, amado rei? Perguntou-me Shair, à distância. Venha para mais perto, leal Shair. Preciso de um bom amigo para conversar um pouco, pois estou muito vazio. O comandante que veio com o senhor me contou como foi a execução de Lagushini. Ela era a tal princesa dos encantos. Sim, ela era Shamizer. E foi muito triste sua execução. Ela não deixou que eu a executasse para não me magoar mais. Teve uma vida indigna, mas soube morrer com a mais elevada honra. Ela marcou minha alma com seus últimos gestos. Se ela não tivesse se tornado uma feiticeira, na certa seria uma grande mulher na luz. Coisas do destino, meu rei. A única coisa que nos resta é vivê-lo com intensidade e nos conformar com os golpes que ele desferia em nosso espírito imortal. É bom que alguém me lembre disso. Sinto-me vazio e mais ainda ficarei quando tiver de matar a princesa Shadini. Deve ser muito difícil esta parte de seu destino, pois a cada execução mata um pouco de si próprio. Isso mesmo, sábio Shair. Agora sabe como me sinto em meu interior. Nós ficamos conversando até tarde, e só então fomos dormir. Não sei se ele dormiu, pois eu passei o resto da noite acordado. 3 dias depois iniciamos a marcha contra os persas. Logo entramos em batalha contra os seus exércitos que haviam avançado até os 2 reinos tributários. Foram duras batalhas que nos custaram quase 100.000 soldados. Mas anexamos mais 2 reinos à coroa de diamante. As perdas deles e dos 2 reinos foram imensas. Atrás dos nossos exércitos ficou uma imensidão de viúvas e órfãos, pois ceifamos quase 300.000 homens com nossas manobras bem coordenadas. Depois das batalhas iniciais tivemos uma longa extensão de terra que avançamos sem obstáculos. Logo os batedores voltavam com notícias dando conta do que nos aguardava. O horror começaria logo, pois os exércitos persas estavam espalhados por toda a nossa frente. Lentamente fomos nos aproximando deles. Só avançávamos após sondar o terreno e estudar todas as possibilidades de manobras. Pelo sul, Shipori entrou em violentos combates e começou a avançar. Então nós iniciamos com a doutrina de Sikandar. Emoções, raciocínio e movimentos em perfeita coordenação. Nos pontos mais fracos de suas linhas nós atacamos com ferocidade sem deixar dúvidas quanto ao nosso poder e objetivo. Nós iríamos romper sua linha de defesa e penetrar fundo no seu território. Ao norte, Shair rompeu e avançou fundo no Império Persa. Logo mais embaixo o comandante Shagmer tomou uma fortaleza e varreu os inimigos à sua frente. Nós ainda não havíamos usado a cavalaria. Isto surpreenderia o inimigo, pois nós só lutávamos com a infantaria e os arqueiros. E isto os desnorteava e os deixavam indecisos nas ações que deviam pôr em ação. Só quando abrimos várias linhas de penetração que ocultariam o movimento dela é que os cavaleiros entraram em ação. Penetravam até a retaguarda do inimigo e quando este era atacado de frente pelos arqueiros e infantaria, ela vinha por trás e de surpresa os destruía.
Quantos persas foram mortos eu não sei, pois muitos fugiram apavorados com nossas táticas ousadas e confusas de guerra, que para mim era uma arte. Travávamos batalhas onde a principal tática não era o avanço compacto e sim ataques extremamente imóveis. A doutrina de Sikandar se impôs em pouco mais de 3 meses de luta. Shipur e varreu o sul e Shair o norte. Lentamente e com muita tática, nós cortamos as linhas de abastecimento dos persas. Daí em diante as rendições foram se sucedendo em grande número. Após romper as defesas e capturar algumas centenas de milhares de prisioneiros, iniciamos o avanço de 7 colunas rumo à capital persa. Daí em diante os oponentes eram envolvidos facilmente pela nossa estratégia de volta, já testada e aprovada nos combates travados contra Sagir ou com os outros inimigos caídos no meio do nosso caminho. As 7 colunas avançaram, todas coordenadas por mim. Batedores nos informavam a topografia do terreno e onde combateríamos. Ora atacávamos de dia, noutra à noite, pois nisso éramos bem treinados e especialistas. Finalmente chegamos de 7 direções à imensa planície onde se localizava a capital do reino persa. Acampamos e descansamos 2 dias após tantos combates. Dos 950.000 soldados iniciais, só nos restavam 650.000. Os batedores nos informaram da aproximação de outra formação dos exércitos persas. Seriam aproximadamente 500 mil de homens. Numa reunião com os comandantes eu comentei: assim que caírem estes exércitos, temos o campo livre até o Eufrates. Pretende avançar tanto assim, meu rei? Talvez, leal Shair. Já que estamos aqui, vamos libertar o reino onde nasci. Mas só talvez, pois vou enviar alguns emissários para pedirem a rendição da feiticeira Shadini. Se ela se render, exigirei que quem a suceder no trono persa liberte o reino e assim não teremos que ir tão longe, pois muitos já morreram só para que ceifemos a vida de mais um corpo animado por um ser das trevas. É o mais sábio, meu rei, pois nossos soldados estão exaustos de tantas batalhas em solo tão adverso. No amanhecer do dia seguinte uma comissão partiu rumo à capital persa. Foram recebidos e conduzidos até a princesa Shadini. O que desejam os invasores do meu reino? Nós viemos a mando do nosso rei Sikandar, o filho do fogo divino. O que tem para me dizer? Nosso rei quer a rendição incondicional de vossos exércitos e que se entregue viva para que seja espiada nas chamas do fogo do altar do sagrado Agni. Estas são as condições para que não mais avancemos contra a capital e a queimemos com sua majestade no meio dela. Ele quer me queimar. Sim, pois este é o fim que Sikandar, o filho do fogo, dá aos que servem às trevas. Pois digam a ele que a única pessoa que serve às trevas é ele e que se quiser me queimar, que venha me capturar primeiro. Voltem e digam-lhe para recuar agora ou perderá em solo persa. Nós transmitiremos ao nosso rei suas palavras, princesa. Com sua licença. A comissão voltou e transmitiu-me suas palavras. Após ouvi-las convoquei os comandantes para se atualizarem das notícias. Vamos ter de lutar, meu rei, pois não creio que ela aceite de bom grado ser queimada viva. Qual a posição das tropas dela? Estão de frente às nossas e têm as costas à capital. Vamos dar-lhes uma amostra do nosso poderio. Tal como fizemos para derrotar Sagir. Mandem a cavalaria se preparar que vamos chegar bem próximos das linhas deles. Só estarão todos prontos por volta do meio-dia, meu rei. Então sairemos à tarde. Assim não nos exporemos a ser atacados durante o dia. Assim será feito. Às 3 horas toda a cavalaria estava em linha de ataque. Uma formação compacta de mais de 200 mil cavalos começou a marchar. Eu, à frente da tropa, comecei a galopar, sendo seguido por eles numa coordenação perfeita. O barulho dos cascos chegavam aos 2 exércitos ao mesmo tempo.
Havia uma distância de 20 quilômetros entre um e outro. A 2 quilômetros eu dei sinal de alto e o galope foi interrompido. Cavalguei a meio trote e iniciei o canto de vitória do sagrado Agni. O barulho dos cascos foi abafado pelo canto entoado pelos meus soldados e logo divisei as formações inimigas, bem ao estilo persa. Se eu ordenasse a carga, seria um massacre, pois a cavalaria os esmagaria. Mas eu não contava com o apoio dos infantes e seria perda de vidas dos meus cavaleiros, pois faltariam os que terminariam a luta iniciada. A 500 metros, nós paramos os cavalos e continuamos o canto. Quando terminamos, um soldado avançou seu cavalo até bem próximo deles e disse-lhes que não queríamos matá-los, mas só a princesa Shadini. Assim que ele voltou, nós retornamos a galope até nossas linhas. Acha que os impressionou, meu rei? Não sei, Shair. Vamos ver qual será a reação amanhã, quando a comissão voltar até ela. No dia seguinte eles foram recebidos novamente por Shadini. Nosso amado rei insiste em sua rendição urgente, pois temos atrás de nossas linhas 500.000 de soldados seus feitos prisioneiros, que hoje não puderam ser alimentados pois não vamos lhes dar mais da nossa comida, já que a senhora não se rende. Amanhã, quando o sol se levantar viremos até aqui para buscá-la, caso não vá conosco, será iniciado o combate com todas as suas consequências funestas, princesa Shadini. Porque seu rei insiste tanto em minha rendição incondicional. Vossa Majestade é um corpo habitado por um ser das trevas e deve ser queimada nas chamas sagradas do sagrado Agni. Como podem pensar uma coisa dessas? Você ajudou o mago negro Sagia, marido da feiticeira Lagushini, também conhecida como Shamizer, a princesa dos encantos. Portanto, deverá expiar sua vida nas chamas do fogo. Realmente nós enviamos soldados, que nunca voltaram, em socorro do rei Sagir. Mas não sabíamos que ele era um mago negro. Foi por isso que vieram parar tão longe de seu reino. Nosso reino agora faz fronteira com o reino da Pérsia, pois os marajás já impuseram o código de leis e a doutrina de Sikandar nos reinos que eram seus tributários. Eu não posso acreditar numa coisa dessas. Como eu poderia saber que o rei Sagir era o que dizem ser? Talvez estejam mentindo só para convencer seus soldados a virem tão longe de suas terras. O seu rei deve ser o maior dos magos negros ou então traz dentro de si um ódio muito grande contra a Pérsia por eu ter recusado em casamento. Nosso rei é o amado filho do fogo divino e a mão armada do sagrado Agni. Temos conosco, do outro lado do rio Indo, 150.000 persas aprisionados que foram protegidos pelas leis de guerra de Sikandar, desde que o mago negro Sagir foi degolado. Nós trouxemos conosco os comandantes dos exércitos enviados por você contra nosso amado rei. Caso queira falar com eles nós os enviaremos até Sua Alteza. Por que eu deveria falar com comandantes que ousaram viver ao lado do seu rei? Eles são nossos prisioneiros e assim são mantidos, mas aprenderam a respeitar Sikandar como o filho do fogo divino. Um deles caminhou sobre as brasas do altar sagrado do sagrado Agni no dia em que o sangue, negro como o ônix, de Sagir jorrou ao ser degolado pela espada do nosso amado rei. O que seu rei fez com a princesa dos encantos? Expiou sua vida diante do altar sagrado e queimou o seu corpo nas chamas do sagrado Agni. O que pretende fazer o seu rei, caso consiga me queimar no altar do sagrado Agni? Impor como condição única que o sucessor de Sua Alteza liberte o reino onde ele nasceu ou então estabeleceremos nossa última fronteira às margens do Eufrates. Como pode ele chegar até as margens do Eufrates só com este exército aí? Não temos só este exército aí, princesa. 1 milhão de soldados já estão marchando para cá e já cruzaram o rio Indo. Mas um número não revelado está a caminho do seu reino nos nossos barcos. Sikandar cumpre o que fala. Se ele disse que irá espiá-la no altar do sagrado Agni, então ele fará isto. E se diz que irá até as margens do Eufrates, acredite nele,
pois ele o fará caso seu sucessor não liberte o reino onde ele nasceu. Voltem e digam ao seu rei que ele quebrou um juramento ao sagrado Senhor do fogo divino e voltou ao solo persa. Digam-lhe também que eu enviarei alimentos para os prisioneiros dele, pois não quero que inocentes morram nas mãos de um mago negro, que é o que ele é. E digam também que em poucos dias eu irei pessoalmente até ele para me entregar. Nosso amado rei não é um mago negro e não mata inocentes. Nossos soldados não tocam nas propriedades dos vencidos e não violam seus lares ou mulheres, como os persas costumam fazer. Todos respeitam o código de leis de Sikandar e vivem a sua doutrina, pois são guerreiros do sagrado Agni a serviço do Filho amado do fogo divino. Só não sabemos se ele irá lhe dar muito tempo. Um enviado meu irá até seu acampamento. Entreguem-lhe os meus comandantes que são seus prisioneiros desde a morte do rei Sagir. Então ele trará a resposta do nosso rei quanto ao prazo pedido, princesa. Ele lhe pede que não fuja, senão só irá aumentar o castigo da ira do fogo divino e mais inocentes morrerão até que Sua Alteza seja espiada no fogo do altar do sagrado Agni. Digam-lhe que não pretendo fugir. Assim que eu tiver comigo alguém que ele conhece desde o nascimento, irei ao encontro dele. Eu e todos os comandantes reunidos ouvimos as palavras dos enviados. Concordei em soltar os comandantes persas e dar-lhe alguns dias de prazo. No dia acertado eu mandei que fossem recebê-la no meio do caminho. Os magos prepararam o altar com a pira sagrada para sua expiação. Eu queria terminar logo com aquilo e voltar para o reino da coroa de diamante. Assim que terminasse com a expiação de Shadini, eu deixaria Shair para cuidar dos protocolos. Todo o exército começou a cantar o canto de vitória do sagrado Agni quando a comitiva aproximou-se das nossas linhas. Eu estava assentado à frente e meus comandantes estavam um pouco mais atrás. Assim que eles apearam dos cavalos, Shadini tomou a frente dos seus e veio em minha direção. Seu andar desenvolto e sua bela silhueta se destacavam no ambiente carregado que a situação impunha. Levantei-me quando ela estava bem próxima de mim. Meus comandantes se levantaram também. Meu coração acelerou seus batimentos com a emoção causada pela sua silhueta tão bonita e altiva. E salve, poderoso Filho do Fogo Divino! Vejo que não cumpriu o juramento feito diante do Senhor do seu destino e voltou a pisar em solo persa e olhar para o meu rosto. Só estou cumprindo um desígnio do sagrado Agni. Se voltei, foi para completar algo que não fiz no dia em que pude fazê-lo. Deseja queimar-me nas chamas do sagrado Agni, Sikhan? Sim, pois assim exigiu meu Deus. Que todos os que participaram da tentativa de apagar da face da terra o poder do sagrado Agni morram nas suas chamas sagradas. Teria coragem de queimar-me, Sikhan? Sim. Meus sentimentos não contam, pois seu corpo é a única coisa que resta da mulher que eu tanto amei. Não sei como não percebi naqueles dias que você, ou melhor, Shadini estava sob um encantamento e que você, ser das trevas, tomara o lugar do espírito da mulher que eu tanto amei. Acredita realmente que o corpo de Shadini é habitado por um espírito das trevas? Sim, pois isto eu já vi com outras pessoas. Se eu disser que não sou, você não acreditaria, não é mesmo? Sim. Pois já convivi com alguém habitado por um espírito das trevas e sei como sabem tentar enganar. Vou chamar alguém para convencê-lo de que não sou o corpo de Shadini habitado por um espírito das trevas. Lembra-se do seu irmão, Sikhan? Sim. Como eu poderia me esquecer dele? Ela fez um sinal com a mão e um homem veio até nós. Só então eu o reconheci. Era meu irmão. Como vai, Sikhan? Irmão amado. Como fiquei triste quando soube que os persas invadiram a Mesopotâmia até o Eufrates. Quando eu parti, ela jurou que respeitaria o tratado que papai assinara com o pai dela enquanto ela vivesse. Perdoe-me. Eu não sabia que estava sendo iludido por alguém encantado por Shamizer. Ela não quebrou o juramento, Sikhan?
Quando você foi embora, eles descobriram que Nagus era um escravo da Princesa dos Encantos e também capturaram o responsável pela sua morte, suposta morte. Então papai deixou de ser tributário por uma decisão do rei Alave. Nosso reino prosperou e atraiu a cobiça do reino ao norte, que o invadiu. Nesta época a princesa Shadini já havia assumido o trono e foi em nosso auxílio. Seu exército se uniu ao nosso e avançou até o norte do reino deles. Ela não só não quebrou o juramento como ainda nos deu a administração de toda a Mesopotâmia. Algo não está certo, pois eu ouvi o príncipe Farses dizer que a Pérsia havia estendido suas fronteiras para além do Eufrates. Shadini perguntou-me. Você ouviu isto do tal príncipe Farses? Sim. Foi ele quem veio negociar seu auxílio militar, não? Realmente. Ele nos disse que você estava dominado pelas trevas e queria marchar contra nós caso ele não o detivesse. Foi por isto que lhe enviamos soldados. Saiba que ele era filho de Shamizer, um de seus 7 filhos que nós espiamos no altar do sagrado Agni. Por isto você me julga mais uma feiticeira? Sim. E só por isto nós viemos tão longe. Se não fosse para espiá-la também, nós já estaríamos descansando nossas armas há muito tempo. Não ouviu o que tinham a dizer-lhe os comandantes persas que ouviram as últimas palavras do rei Sagir? Ouvi e fiquei impressionada com o relato. É isto, Shadini, ou quem quer que seja você. Até os comandantes dele não sabiam que ele era um mago negro. Quantas mortes você causou por me julgar encantada pela princesa dos encantos, Sikã? Eu só cumpri o que prometi diante da pira sagrada onde jurei limpar a terra dos que serviam Shamizer. Meu único propósito é servir ao sagrado Agni, e não conquistar a Pérsia. Ainda tenho mais alguém que você conhece que poderá dizer se sou Shadini ou um ser das trevas habitando o corpo dela. Ela trouxe o já muito idoso mestre Igor. Nos abraçamos e eu chorei de emoção ao rever o meu mestre. Ele, que era sempre muito conciso nas palavras, contou-me a história toda que aconteceu assim que eu parti. Uma tristeza muito grande tomou conta do meu ser imortal quando tomei consciência de toda a verdadeira história que eu desconhecia. Contou-me que por muito tempo ela acendeu todas as noites uma fogueira ao Senhor do Fogo Divino e pedia por minha alma, até que soube que eu estava vivo. Só parou de fazê-lo quando Farses lhe contou, numa intriga perversa, que eu havia me unido a Shamizer no desejo de conquistar o mundo. Farses, seu maldito! Tivesse você 7 vidas e eu lhe tiraria todas. Engano. Tudo foi um grande engano, amado discípulo. Um grande traço, amado mestre. Eu continuo a ver a sua cor dourada iluminar o seu ser imortal, portanto acredito nas suas palavras. É hora de eu espiar no fogo do sagrado Agni a quebra de um juramento feito diante do seu espectro divino. Nada a quebrou, pois não sabia a verdade, amado discípulo. Eu cumpro o que prometo e se Shadini não é uma feiticeira ou uma encantada por Shamizer, então eu quebrei o que prometi diante do Senhor do meu destino. Virei-me para Shair e ordenei. Mande libertar todos os prisioneiros persas imediatamente leal Shair, e deixe os tesouros conquistados como reparação pelos tormentos causados ao reino e povo persas. Ele foi cumprir a minha ordem e pouco depois um imenso tesouro conquistado dos 2 reinos incorporados no nosso avanço era depositado diante de Shadini. Eu falei a ela. Não sei se isto pagará os danos causados, mas se não der, Shair enviará o que você achar necessário para repará-los. Chamei Shipura e ordenei-lhe. Mande 7 ondas de mensageiros deterem os avanços das novas tropas e ordene que não ultrapassem as nossas fronteiras com a Pérsia. Mande também que os persas retidos além do Indo sejam devolvidos sãos e salvos ao reino deles. A eles nada devemos, pois foram eles que invadiram o solo hindu. Assim será feito, amado rei. As fronteiras do reino continuarão sendo estabelecidas no nosso avanço contra os persas.
Dali em diante vigorará o Código de Leis e Doutrina de Sikandar. Envie o comandante Nashimur para cuidar das regiões do Indo. Que ele instale seu comando central na fortaleza deste lado do Indo e que, enquanto o reino persa respeitar nossa última fronteira estabelecida, ele respeite o solo persa. Ele partirá imediatamente, amado rei. Com sua licença, vou realizar suas ordens. Shair retornou pouco depois com os sacerdotes, magos e mestres persas libertados da fortaleza de Shamizer. Eles foram avisados que sua princesa não é feiticeira e eu lhes pedi que ficassem sob a proteção dela. Eles ainda têm dúvidas se podem confiar nela, pois sofreram muito no longo cativeiro, meu rei. Eu fui até eles e disse-lhes que não deviam temer mais nada de agora em diante, pois já não havia mais feiticeiras. Só então eles juntaram-se à comitiva dos persas. Um deles me abençoou com bonitas palavras. Eu agradeci sua bênção e também o abençoei. A seguir, pedi perdão a Shadini por havê-la julgado estar possuída por um espírito das trevas e lhe pedi garantias de que meus exércitos poderiam virar as costas para se retirarem sem ser atacados. Leve-os, Sikand. Acho que é o mínimo que posso fazer por quem lutou tanto contra as trevas. Se não fosse por sua grandeza, talvez um dia tudo acabasse sob controle de Sagir e Shamizer. Isto não aconteceu, pois eu destruí a todos, Shadini. O que fará agora, Sikand? Vou conduzir os meus exércitos de volta, distribuir terras a todos os soldados para que possam constituir famílias ou voltar às suas, e depois inaugurar, finalmente, o grande templo que construiu o sagrado Agni. Então passarei a coroa a Shair e espiarei minha ofensa ao Senhor do Fogo Divino no seu altar sagrado, ou seja, numa fogueira. Agora vou ver se ele permite que eu cumpra a última parte do seu desígnio. Virei-me para Shair e disse-lhe: Você ouviu minhas palavras. Se o sagrado Agni não permitir que eu cumpra a última parte do seu sagrado desígnio, então você assumirá a partir daqui a sua execução. Sim, amado rei. Mas penso que o amado sábio Hashinurishipar é mais indicado que eu para assumir a coroa de diamante. Lembra-se de nossa conversa sobre a casa? Sim, amado rei. Pois não é mais a minha casa que tem que guardar e sim uma muito maior, que é a do sagrado Agni. A responsabilidade será muito maior e o amado sábio cuidará das coisas divinas enquanto você cuidará das coisas materiais. Assim será feito, amado rei. Agora vou saber se o sagrado Agni vai permitir que eu execute a última parte do seu desígnio. Eu fui até os magos sacerdotes e ordenei que dessem início ao ritual, pois eu iria ver se o sagrado Agni ainda me aceitava como seu executor. Eles entoaram um canto que falava da piedade do sagrado Agni, e logo todos os soldados começaram a entoá-lo também. Então eu ajoelhei-me diante do braseiro e fiz minha prece ao Senhor do Fogo Divino. Depois, tirando a veste real, caminhei sobre as brasas. No meio dele, ajoelhei-me e clamei por sua piedade para com os que o ofendem, e continuei a caminhar sobre as brasas. Ao chegar diante da pira sagrada, eu tornei a ajoelhar-me e iniciei o canto que falava em como é generoso o sagrado Agni. Novamente os soldados entoaram um canto. Eu me comovi e o pranto tomou conta do meu ser, pois eu havia quebrado um juramento ao Senhor do meu destino. Quando dei vazão à minha dor por ter ofendido o Senhor do meu destino, voltei por sobre o braseiro e vesti minha roupa. Depois entrei em minha tenda e apanhei a minha obra de arte, levando-a até Shadini, entregando-a ainda envolta no tecido branco que eu envolverá há muito tempo. Depois eu ordenei aos comandantes: ordenem aos exércitos que levantem acampamento e voltem às nossas fronteiras estabelecidas. Eu fui o primeiro a entrar e serei o último a sair. Suas ordens serão cumpridas, amado rei. Um a um eles pediram desculpas e perdão à princesa Shadini por tê-la julgado um corpo habitado por um ser das trevas e depois foram iniciar o retorno dos seus exércitos.
Eu voltei à minha tenda depois de me despedir do meu irmão, do amado mestre Guri de Chadini. Ao olhar em seus olhos, lágrimas correram dos meus. Entrei na minha tenda e chorei em silêncio. Ela perguntou a Shair: como vocês são estranhos, por que agem assim? Todos nós estamos vivendo um desígnio do amado e sagrado Agni, Senhor do Fogo Divino. Nossos sentimentos pessoais não contam, pois senão nós não realizaremos o seu sagrado desígnio. Se precisar matar, nós mataremos. Se precisar morrer, morreremos. Mas não deixaremos de cumprir o seu sagrado desígnio. Peço seu perdão por ter invadido o seu reino. Se estes tesouros não cobrirem o mal que lhe causamos, nós lhe enviaremos mais. Mas acho que mais uma vez os seus magos sacerdotes falharam em não ver que tanto Sagir como Farses eram seres das trevas. Acolha estes que viveram o horror das trevas até meu amado rei os libertarem e saberão distinguir um ser das trevas quando ele entrar em seu palácio, princesa. Com sua licença. Vou consolar o meu amado rei, pois eu sei o quanto ele está sofrendo. Tudo o que ele sofreu até hoje não é nada comparado à tristeza que tomou conta do seu ser imortal por ter ofendido o sagrado Agni. E se meu rei sofre, eu também sofro, por isto vou consolá-lo até que ele expie sua ofensa nas chamas divinas. Ele irá imolar-se no fogo. O amado mestre Hashinurishipar incendiará sua roupa sobre o braseiro incandescente do altar sagrado do grande templo do sagrado Agni, Senhor do Fogo Divino. Mas isto é um suicídio. De que vale a vida se ofendemos o sagrado Agni? Melhor arder nas chamas de sua ira que respirar o mar que só irá prolongar nossa agonia interior. Eu acho que vocês são fanáticos. Não compreende que vivemos um desígnio, princesa? Se não deixarmos um exemplo a ser invocado quando alguém cometer uma falha, o desígnio perderá o seu valor divino e o sagrado Agni não viverá no coração das pessoas, pois os responsáveis maiores não viverão com intensidade os seus destinos. Para poder entender isto, precisaria antes conhecer os fundamentos do desígnio que vivemos. Quais são os fundamentos deste desígnio? Lançar bases tão sólidas que as gerações futuras, ainda que não se lembrem de quem as lançou, continuem a amar o sagrado Agni como o Senhor do Fogo Divino que anima o ser humano. O que há no interior deste tecido? Não sei, pois meu rei nunca o mostrou para mim. O único que sabe é o sábio mestre e ele não quis me dizer. Posso abri-lo? Meu rei lhe deu. Portanto, lhe pertence. Chadini o abriu e soltou uma exclamação. Como é linda a escultura de Sikhan! Muito mais linda do que haviam me descrito. Posso entrar na tenda do seu rei? Estamos no solo do seu reino e tudo lhe é permitido. Mas meu rei está muito triste e imensamente vazio em seu íntimo. Acho que não será bom para Sua Alteza falar com ele agora. Isto eu só saberei se falar com ele. Então entre, princesa, mas primeiro deixe-me anunciá-la. Shair veio até mim e pediu-me para que deixasse a princesa entrar na minha tenda. Eu pedi para ele entretê-la por alguns minutos enquanto me recompunha. Lavei o rosto e, depois de secá-lo, respirei fundo por várias vezes até atingir o equilíbrio. Era um dos exercícios mais práticos para controlar nossas emoções. Posso entrar, Sikhan? Entre, princesa Chadini. Desculpe-me por recebê-la assim. Mas estou muito longe do meu palácio. Melhor. Eu compreendo, rei Sikhan. A situação não permite-me local o que mais posso fazer para compensá-la, princesa Chadini. Só entrei para conversarmos um pouco. Tudo isto não estaria acontecendo se eu não tivesse vindo até o seu reino. Acho que já me desculpei, não? Não é sobre isso que vim conversar. Só quero ficar um pouco junto de você para que me fale sobre esta peça tão linda com que me presenteou. Você já tinha ouvido o Sr. Laur falar sobre ela, então acho que nada mais tenho a acrescentar, pois ele é um bom narrador.
Parece-me que você não quer conversar comigo, Sican. Não tenho culpa por tudo ter sido assim. Como eu gostaria que nada disso tivesse acontecido. E quando digo isto, refiro-me ao nosso primeiro encontro, tudo podia ter sido tão diferente. Ninguém consegue alterar o que não sabe que vai acontecer. Veja só o meu caso. Eu, ao saber que havia 1 milhão de persas em armas rumando contra nós, resolvi vir à frente dos meus exércitos até a sua capital. Eu podia ter ficado além da fronteira e não teria quebrado um juramento, mas como eu imaginava que iria encontrar uma feiticeira, resolvi vir à frente. Resultado. Hoje sou um ser desprezível aos olhos do sagrado Agni. Você só agiu de acordo com a situação. Não, princesa Shadini. Eu não minto para mim mesmo, assim como não o faço aos meus semelhantes. Eu vim movido por um outro sentimento. Esperava encontrar um corpo que amava habitado por um ser das trevas. Nos momentos em que eu ficava sozinho ou nas longas noites passadas acordado, eu alimentava uma outra ilusão. Eu imaginava isto. Se Shadini era possuída, então eu havia prometido não retornar à Pérsia a um simples e desprezível ser sem luz. Então eu não estaria quebrando realmente um juramento, pois eu só retornava para libertar o espírito da verdadeira Shadini e ainda destruiria um inimigo da luz. Mas tudo não passou de um engano meu e uma falsa ilusão. No fundo de meu ser imortal, eu não me conformava com o fato de um canalha, chamado Nagus, ter conseguido, com a ajuda de sua mãe, algo que eu desejei por tantos anos. Parte de minha luta foi motivada por causa disso. Se Nagus não fosse um dos filhos de Shamizer, eu não teria atravessado o rio indo. Nagus era meu primo, Sican? Não. O verdadeiro príncipe Nagus foi raptado e morto assim que nasceu, e uma criança, filho de Shamizer, foi colocada no lugar do seu primo. Com isto ela tinha total poder sobre ele. Talvez tenha sido por isso que ela veio pessoalmente intervir quando seu pai aceitou o pedido do meu. Nós não sabíamos que o pedido havia sido aceito, mas Nagus sabia. Então, ao ver ameaçado todo o plano arquitetado por sua mãe, pediu-lhe ajuda. Como soube disso Sican? Farses nos contou muitas coisas antes de ser espiado no fogo. Foi por isto que viemos tão longe em nossa marcha funeísta. Se não tivesse sido tão trágico, eu até compreenderia essa sua obsessão em matar as feiticeiras. Não é uma obsessão, princesa. Não viu o que vimos e não combateu o que combatemos. E no final, foi tudo um grande engano. Que a iludiu também, pois armou 1 milhão de homens e os enviou contra nós. As notícias que eu recebia me diziam que marchariam contra nós. Mas nunca lhe disseram o motivo de nossa luta, não é mesmo? Só diziam que vocês me achavam uma feiticeira que devia ser queimada viva. Esta conversa não a conduz a nada, princesa. Gostaria de ficar a sós se isso me for possível. Estranho que eu tenha amado você depois que se foi, Sican. E como amei. Não amou a mim, princesa Shadini. O que influenciou a pensar que me amava foi por ter lhe falado do amor que eu sentia. Você amou as minhas palavras e não o homem que sou ou fui, pois já não sei mais se sou o mesmo. Amou-me só porque disse-lhe o que eu sentia e logo a seguir fui atacado, dado por morto, e por terem descoberto que Nagus realmente era o ser das trevas que eu lhe denunciara. Você não me amou realmente, princesa. Apenas servi como um substituto a Nagus e um catalisador dos sentimentos que não pôde dedicar a outro. Tudo se explica à luz da razão. É assim que você vê o amor que alguém possa ter alimentado por você? Não. Mas é assim que vejo o seu falso amor por mim. Também cometeu um grande erro neste ponto, princesa. Viveu uma obsessão por alguém ausente que servia muito bem aos seus sentimentos feridos. Se Nagus já não existia como o homem de sua vida, então um outro ausente preencheu o lugar vazio, o que a fez viver vários anos uma agradável ilusão. É fácil sonhar.
Eu não sonhava, mas nutria em meu ser imortal uma comunhão com você. Como foi que você descobriu que me amava? Quando a vi pela primeira vez. Não precisei ouvi-lo ou tocá-lo ou ter revelado o seu interior para saber que o amava. Para mim a única coisa que importava era poder vê-la, ainda que à distância. Esta é a diferença entre o amor que eu senti e o que você alimentou por algum tempo. Só estava refletindo o amor que eu havia depositado em você diante daquela fogueira naquela noite. Não se iluda mais, princesa, o que sentiu foi só um reflexo do meu amor. Este presente que lhe dei é o que eu senti e era tudo o que eu desejava. Quando eu esgotei do meu ser imortal e o passei para uma imagem, eu me libertei dele e voltei a viver. Então esta obra tão bela significa a libertação do seu amor? Sim. Eu me libertei dele depois de muitos anos de escravidão. Só após conseguir isto eu consegui amar outra mulher. Acha que foi o mesmo que se tivesse conseguido viver o seu amor ao meu lado? Não posso responder algo que não sei. Estaria mentindo se afirmasse ou negasse tal coisa. Prefiro não conjecturar a respeito de sentimentos e emoções não vividas. Tem medo de reconhecer que preferia ter encontrado um ser das trevas habitando o meu corpo. Não afirmei tal coisa e seria algo muito ruim o que eu teria no meu íntimo se preferisse esta coisa. Afirmei que foi um grande engano e nada mais. Mas alimenta em seu ser uma mágoa pelo fato de eu ter lhe dito que Nagus era o homem dos meus sonhos. Eu não alimento tal sentimento em vão. Nagus foi o início de minha grande luta contra os servidores das trevas. Há alguns que são porque querem, outros por serem encantados e outros, por interesse próprio. Só encontrei estas pessoas em minha vida. Quando eu pensava que finalmente vencia todos os fantasmas que atormentavam a minha mente, eis que sou lançado contra o sagrado Agni. Como quer que eu me sinta ou me expresse se até quando eu venci, tudo eu perdi. Tudo o que eu queria era ser livre e expressar livremente os meus sentimentos e emoções. Mas ainda que eu fugisse do meu destino, lá estavam os seres das trevas a me atormentar. Eu até me conformaria com tudo se fosse por acaso. Mas não. Eu fui perseguido desde os 7 anos de idade por eles. Só comecei a derrotá-los quando finalmente assumi o meu terceiro destino e comecei a viver o grande desígnio do sagrado Agni. Só então eu comecei a exterminar todos os fantasmas de minha mente e a aliviar o meu tormento. Encontrei a verdadeira paz no Senhor do meu destino. Por isso eu me sinto destruído por dentro e por fora. No final eu venci, mas perdi tudo ao não encontrá-la do modo que eu imaginava. Não me tome por ruim ou eivado de maus sentimentos, mas você veio para falar desta obra e eu lhe digo. Esta obra foi minha perdição, pois alimentei uma ilusão de que se eu a libertasse do encantamento, então eu não precisaria ficar olhando para ela e imaginando como seria bom poder tocar na mulher que a inspirou.